Estamos iniciando a nossa aula número 223 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade ao estudo de uma grande ferramenta de compreensão da doutrina de Jesus, que é a antropologia religiosa cultural. O que significa isso? Significa o processo religioso, a sua evolução, os seus costumes, as suas tradições, os seus ritos, os seus cultos, os seus juízos de valor de bem e do mal, a sua legislação religiosa e que se emprega na própria legislação civil. Para que isso aconteça, nós vamos estudar então, na aula de hoje, iniciar os 5 livros de Moisés. Vai ser fascinante. E essa visão nossa, como eu disse, é uma visão estruturalista, porque ela não isola um fenômeno social, uma disciplina social, e estuda isso como se fosse um todo. Ela sabe, na filosofia estruturalista, que os fatos sociais, os eventos sociais, a realização de obras do homem, intelectuais, obras de toda a grandeza, essa artística, etc., tudo isso se interpenetra para formar um todo social. A sociedade é uma espécie de grande célula, como nós vimos, que está formada por uma célula-mãe e outras células. Aí forma o grande tecido social. Então, a sociedade são células. Cada célula corresponde a um nível de conhecimento, a um nível de produção, a um nível de valor moral. Então, quando o indivíduo quer estudar isoladamente a doutrina, estudar exclusivamente à luz daquilo que Jesus falou nas suas metáforas, sem a conexão da época, do tempo, da cultura, do personagem, do agente social, daquele indivíduo que Jesus coloca como o ator da sua metáfora, essa compreensão fica limitada. Aí nós caímos na imersão do misticismo, da religiosidade extremada, achando que entrando num templo nós vamos resolver todos os nossos problemas, mediante a nossa fé. Mas, como nós somos seres sociais, nós temos a nossa fé, que vai nos dar conexão com as melhores inspirações que vão chegar de Deus, ou dos bons espíritos, e, ao mesmo tempo, nós teremos aqui as nossas ações na sociedade, se nós somos comerciantes, se nós somos industriários, se somos profissionais liberais, se somos acadêmicos, estudantes, se somos indivíduos, fazemos cultura, fazemos ciência, fazemos arte, enfim, se somos pequenos empresários, tudo isso faz parte da grande família social. E aí tem que ser estudado dessa maneira. Portanto, na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a contribuição do povo de Israel à religião, e que lá na frente vai influenciar Jesus, tendo por base os 5 livros de Moisés, que esses 5 livros formam um todo chamado Torá. Os livros de Moisés são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos estudar hoje o primeiro livro de Moisés, que é a Gênesis. Esse estudo será sempre conectado com o conhecimento espírita, né? Sempre fazendo uma correlação com o espiritismo também. Gênesis é o primeiro livro de Moisés, do grego Gênese, criação. Trata do princípio de todas as coisas, o princípio do céu, da terra, o princípio de todas as formas de vida e a criação do homem propriamente dito. É o princípio de tudo, a Gênesis. No capítulo 1, versículo 3, Deus diz: haja luz e houve luz. Portanto, a primeira manifestação de Deus é a criação da luz. Vamos estudar então essa manifestação. Primeiro, nada mais evidente relativamente à chamada teoria do Big Bang. Quer dizer, essa luz ela se correlaciona com a teoria do Big Bang. A explosão da inconcebível forma de energia.
as diferentes grandezas, a polaridade, energia e matéria, porque é uma polaridade, desdobra-se nos infinitos mundos do universo, desdobra-se no todo. Então, e forma também o tempo e o espaço, que é uma outra grandeza. Portanto, vamos verificar a criação básica, tendo por base o Big Bang ou o haja luz, como Deus colocou. Nós temos aqui no centro a criação, haja luz, e à esquerda a formação da matéria e energia, e à direita a formação do tempo-espaço. Tudo, meus alunos, tudo gera em função dessas qualidades. Tudo, matéria, energia, tempo e espaço. Não há outra grandeza, não há outra qualidade. Bem, o que o Espiritismo pode falar sobre esse fenômeno criador que explode a energia em matéria e a partir disso forma-se tempo, espaço, forma-se a criação como um todo? O Espiritismo tem como momento da criação o que ele chama de elemento cósmico universal. O elemento cósmico universal é uma criação de Deus. Deus cria esse elemento. E esse elemento é que vai gerar a matéria e a energia e o tempo-espaço. Portanto, o elemento cósmico universal vai corresponder a esse Big Bang dos físicos e o haja luz da Bíblia, do Gênesis. Vamos estudar um pouquinho como isso é feito, né? O elemento cósmico universal, breve estudo. O elemento cósmico universal é a matéria elementar da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Quer dizer, Allan Kardec parte do seguinte: existe uma energia e uma matéria-mãe. A partir dessa criação dessa energia e matéria-mãe, nós vamos criarmos infinitas matérias, formas de matérias, as infinitas formas de energias, os infinitos tempos, o infinito espaço, enfim, algo que nós não podemos conceber. Mas ele parte do princípio que Deus, sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, e assentado-se a lógica dele no axioma toda causa gera um efeito, causas inteligentes geram efeitos inteligentes, a grandeza do efeito está na potência da causa, nesse axioma. Ele trabalha como Deus, como a inteligência suprema e o que? A gênese, o fator causal de toda a criação. E dentro desse fator causal da tua criação, ele cria o elemento cósmico universal que vai consignar todas essas qualidades da criação. Bem, o ponto de partida desse elemento, desse fluido que ele chama também, é o grau de pureza absoluta, quer dizer, ele está em si mesmo. Não dá para a gente conseguir representar. Como princípio elementar do universo, alunos, como princípio elementar do universo, ele apresenta dois estados distintos, que ele quer dizer. Um de eterização, ou de imponderabilidade, ou seja, algo que não tem peso, não tem massa, não é visível, algo etéreo. Ele fala da matéria espiritual. Esse polo de eterização, ele se relaciona à matéria espiritual, que se pode considerar como estado primitivo, e a materialização ou ponderabilidade, aí essa energia, essa matéria espiritual, ela se condensa e forma a matéria física. Portanto, o ponto intermediário entre a matéria física, a eterização e a eterização é o ponto de transformação da energia espiritual, do mundo espiritual, em matéria material ou física, se eu quiser usar esse pleonasmo. Portanto, a energia condensada forma a matéria, como nós vimos pela teoria da relatividade formulado por Einstein, né? Matéria é energia, energia igual a matéria elevada
A velocidade da luz elevada ao quadrado. Então, nessa formação, o que nós estamos compreendendo? Que existe uma força espiritual, que é o mundo espiritual. Mas essa energia espiritual ela se condensa e num processo gradual de transição, essa energia formará as primeiras partículas elementares do átomo, aquelas que são os bósons, enfim, os quarks, os leptons, são partículas que hoje estão sendo identificadas em ciclotrons, que são aparelhos especiais para verificá-las. Então, nós estamos entendendo também que há uma relação inteligente e de interpenetração, propriamente dita, entre o mundo espiritual e o mundo material. E que essa relação também se faz de ponto de vista energético-material, em que muita energia material pode se transformar em energia espiritual e energia espiritual em energia material. Aí você vai dizer, mas isso é uma utopia, professor, o senhor não pode provar isso. Bem, eu não posso provar isso porque não há aparelhos para isso, mas há experimentos, né, com médiuns de espíritas de transporte de objetos, né? Nós vimos muitas vezes quando Frei Luiz tinha materialização, na época forte que tinha o nosso médium Gilberto Arruda, que era um grande médium nosso, ele faleceu. E pô, nessa época eu via as flores do jardim aparecerem dentro da nossa sala de materialização. Eu estava uma vez em São Lourenço com a minha esposa e os meninos, há muitos anos. E lá eu fiquei trabalhando, em vez de me divertir, fiquei trabalhando na revisão do livro do professor Rocha Lima, Dr. Rocha Lima, que é o diretor nosso, falecido, do Lar de Frei Luiz, o presidente, Memórias de um Presidente de Trabalho, no livro dele. O livro, tentei fazer um copy-desk, uma revisão, dar uma sistematização didática, fui fazendo isso. Bem, quando o livro saiu, nós tivemos uma sessão de materialização, eu estava sentado na terceira fila, à direita, na cadeira do corredor, e durante esse momento havia uma obscuridão relativa, uma penumbra, e eu vi explodir uma espécie de fagulha, como se fosse colocar dois fios em contato e dar aquele ruído seco, né, do curto-circuito. Eu vi uma espécie de curto-circuito em cima do meu colo. Quando eu olhei, tinha uma flor. A flor tinha se materializado, quer dizer, houve o transporte. Isso também pode ser relatado por outros pesquisadores, né, que trabalharam e têm boa bibliografia sobre os fenômenos do transporte. Então eu falei isso para mostrar essa inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo material, dentro aqui do estudo da Gênese. Mas ainda, diz o professor Kardec, não existe uma transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre os dois, quer dizer, não existe, é uma gradualização. Então, essa gradualização aqui e a transição, desde o elemento cósmico universal até a matéria mais grosseira, ela está esquematizada nesse gráfico aqui, que eu vou ter a alegria de ler para vocês. Analogia fluido cósmico universal, o elemento cósmico universal, e a teoria do Big Bang e ainda o haja luz da Bíblia. Não é? Então nós temos o fluido cósmico universal, está lá, é o Big Bang, ocorre o Big Bang, ocorre a haja luz. Essa energia explode. Aí essa energia explode ao infinito. Forma o primeiro nível de energia matéria, que é energia ainda no mundo espiritual, uma energia infinita, nós não podemos saber. Mas essa energia, ela vai, como descendo uma escada, ela vai perdendo a sua qualidade vibratória, mais eu diria mais alta, a vibração com maior frequência, ela vai se densificando, ela vai se identificando, e vai fazendo a transição para outras variantes de energia, que é a energia matéria física.
Então, se nós um dia tivermos condições de ver a energia se transformar em matéria, o que Einstein demonstra através da teoria especial da relatividade, ele demonstra isso, e temos algumas experiências sobre isso também, como os fótons que caem sobre uma célula fotoelétrica, eles batem com a cinética deles, eles tocam aquela célula produz uma eletricidade e roda o nosso relógio, né? Essa transformação. Então, essa densificação vai formar infinitas também variantes de matéria e energia em todo o cosmos, etc. Então, vocês viram que o Espiritismo, ele trata a gênese, trata o fenômeno da formação da luz como uma manifestação de energia em matéria e uma manifestação da criação do tempo e do espaço. Ora, continua o professor Kardec. Cada um desses estados, quer dizer, a imponderabilidade, a eterização e a ponderabilidade, uma matéria física, dá necessariamente a fenômenos especiais. Claro, se eu tiver uma matéria física, eu vou ter fenômenos materiais, que são os fenômenos físicos, fenômenos químicos, que nós estudamos. A matéria, eletromagnetismo, a calorimetria, o estudo do calor, o estudo da termodinâmica, a transformação do calor em trabalho, enfim, temos as nossas energias da gravidade, da gravitação, temos as nossas energias, que são energias materiais. Esses fenômenos materiais são alçados das ciências da natureza, da física, da química, da atomística, seja o que for. E também temos os fenômenos espirituais, lá em cima, que esses fenômenos espirituais vão gerar o quê? Essas manifestações espirituais lá em cima e na interpenetração das manifestações espirituais lá de cima, isoladamente, mas se interpenetrando com a matéria, através da mediunidade e do perispírito, nós vamos dar os fenômenos mediúnicos, não é? Então, essa vida espiritual e a vida corporal estão em constante e incessante relação. E é isso que eu estou colocando aqui, nesse quadrinho aqui, para que vocês possam entender agora com mais clareza, né, as transformações da matéria física e da matéria energia física e matéria energia espiritual. Expressões fenomênicas do fluido cósmico universal, elemento cósmico universal. Se ele está no mundo material, ele dá os fenômenos espirituais. Se ele está no mundo físico, já se condensou, ele dá os fenômenos físicos, químicos. Agora, quando os dois se interpenetram, através do fenômeno mediúnico e também do perispírito, porque a mediunidade ela depende de dois fatores fundamentais, o perispírito e a sensibilidade mediúnica do médium. Quando eles se interpenetram, vão dar os fenômenos ou de efeito físico ou de efeito inteligente dentro do espiritismo. Eles dão a psicografia, a psicofonia, o transporte, que é um fenômeno físico, a materialização, que é um fenômeno físico, luz e sons, fenômeno físico, ruídos, rápidos, fenômeno físico, evidência, que é um fenômeno inteligente, e etc. Tudo que eu disse, então, dentro desse contexto, está aqui no livro A Gênese, Os Milagres e Expedições, Fundação Espírita André Luiz, 2018, para 283, 285. Então, a partir desse entendimento da mediunidade, isso que hoje, aqui, a interação do mundo espiritual, do mundo físico, através da mediunidade e do perispírito, esses fenômenos inteligentes e fenômenos de efeitos físicos são considerados por muitas pessoas como milagres, como coisas sobrenaturais. Mas não são. É porque nós não temos ainda um instrumento de laboratório para poder caracterizar isso dentro de um método estritamente científico. Porque o nosso instrumento
o instrumento que produz esse fenômeno é um indivíduo, é um médium. E o médium, ele oscila o humor dele. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior, tem dia que está mais bem disposto, tem dia que está mais resistente. Então, o fator humano, entrando nesse fenômeno de pesquisa, ele dificulta a pesquisa. Já na física e na química, nós não temos o fator humano, temos o fenômeno em si que nós estudamos de fora. A queda de um corpo nós estudamos de fora. A transmissão de uma onda através do eletromagnetismo nós estudamos de fora. A velação, ao velar de uma chapa fotográfica por um impacto de um próton ou de um elemento subatômico, nós vemos de fora. Mas no espiritismo é o médium que entra nisso. Então, como o médium é um ser humano, então a entrada do ser humano num processo de pesquisa como um dos fenômenos que se dão, porque é o fenômeno físico, o efeito físico, o fenômeno inteligente, não é? Mas dentro disso tem o ser humano também, que é o responsável pela produção, é a máquina de reprodução mediúnica de efeitos, fenômenos, espírito. Como o ser humano está dentro do sistema de pesquisa, nós temos dificuldades. Mas o fato de nós não podermos repetir isso como repetimos no laboratório, porque no laboratório eu posso repetir a queda de um corpo, caiu uma vez, caiu duas vezes, caiu três vezes, eu vou repetindo e vou medindo a altura, a velocidade que chega no solo, o tempo que levou e vou fazendo meus cálculos. Mas no espiritismo, meus alunos, não podemos chegar para o médico, me reproduz essa psicografia, faz isso, dá evidência, né? Fala alguma coisa sobre o seu desdobramento como espírito, vai lá e volta. Nós não podemos, porque o fenômeno não é repetitível e não é regular, porque depende do fator humano. Esse fator humano é que tem prejudicado o nosso trabalho. De toda forma, era isso que nós queríamos passar para vocês. E como o Espiritismo interpreta logo o início do fenômeno da formação de luz, haja luz, no livro A Gênese. E aí nós vimos o fenômeno da criação hoje, à luz de uma física, do Big Bang, uma física elementar, e vimos também o fenômeno da criação do mundo através da doutrina espírita, tendo por base o elemento cósmico universal. Eu agradeço a todos. Amanhã nós voltaremos a estudar o livro A Gênese, ele é muito interessante, e ainda, à luz do Espiritismo, ele se torna ainda mais sedutor. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos paz e que possamos, como eu sempre digo, viver cada dia. Eu queria dar um conselho a vocês, se eu posso dá-lo. Vivam o dia de hoje. Hoje, acordou, o que eu vou fazer hoje, o que eu posso ser bom, trazer aqui resultados positivos, o que eu posso ser útil, o que eu posso gerar alguma coisa de trabalho, alguma coisa de beneficência, o que eu posso fazer hoje. Aí vocês vão dormir à noite. No dia seguinte, o que eu posso fazer amanhã, hoje, no caso. Porque se vocês viverem em função de expectativas, vocês estarão perdendo a sua efetividade de realização. E é isso que muitos palestrantes vivem dando a vocês, criando expectativas em relação ao espiritismo, à vida futura, à transição planetária, vão botando vocês sempre numa expectativa. Isso é péssimo. Vivam o dia de hoje. Vivam o dia de hoje. E que Deus nos abençoe.